E hoje especificamente eu vou falar sobre os 10 benefícios da hipnose, mas especificamente da hipnose ericksoniana, que é a hipnose que eu mais utilizo, mas sem esquecer da condicionativa também, porque no dia a dia da hipnose a gente acaba utilizando aquilo que o paciente tem necessidade. Eu já trabalho com a hipnose faz cerca de 8 anos, enquanto profissional. Enquanto paciente, talvez já façam mais do que 12 anos de uso do processo de hipnose dentro dos processos terapêuticos. Uma das coisas, eu falei já sobre o mito da hipnose, os mitos da hipnose, né? E uma figura muito importante dentro da hipnose é o pêndulo, né? Normalmente quem tem contato com a hipnose ou quem tem alguma percepção em relação à hipnose, então sempre tem os filmes, né? Às vezes até mesmo as novelas, né? A ficção científica, ela sempre traz o pêndulo como uma das ferramentas para fazer o processo de hipnose, né? Então, eu trouxe o pêndulo aqui justamente para trazer a percepção de que na hipnose clínica não existe nada disso. Eu até tenho um pêndulo, trouxe um pêndulo aqui para fazer essa brincadeira aí com vocês. E entendam que é uma brincadeira não de mau gosto, mas é só uma brincadeira para quebrar uma crença. Na hipnose ainda tem muitos preconceitos que envolvem, e o pêndulo é um dos recursos, digamos assim, que as pessoas têm muitas crenças e preconceitos envolvidos. É justamente de dizer que a hipnose de consultório, ela não precisa de nenhum tipo de artifício como esse. Eu não utilizo pêndulo, eu não utilizo quebra de padrão, ou seja, né, dar um susto na pessoa, ou mesmo fazer o toque, né, o toque na testa, que eles chamam dos toques de Charcot, né? Então, assim, a hipnose utilizada em palco ou utilizada para exibicionismo, ela utiliza-se desses tipos de ferramentas, né? Do pêndulo, da quebra de padrão, do susto, do toque, né? Fazer a pessoa dormir. Então, assim, tudo isso tem só por objetivo demonstrar o poder do hipnotizador em relação ao hipnotizado. No entanto, no consultório não existe essa necessidade. Muito pelo contrário, no consultório o hipnólogo, ele é só um apoiador do processo. Ele apoia a pessoa a entrar nesses estados mais profundos de mergulho para dentro de si mesmo e vai apoiando ele a entender onde é que estão as travas, onde é que estão os bloqueios, onde é que estão os conteúdos mal resolvidos, para que a própria pessoa possa conseguir resolver por si mesma, encontrando os próprios recursos. Então, a hipnose de consultório, a única forma de entrada de transe, né, é através do processo de respiração. Então, é fechar o olho, é respirar profundo pelo nariz, é soltar o ar pela boca, é fazer esse movimento confortável de mergulho para dentro de si. Porque, como dizia Erickson, toda hipnose, na verdade, é um processo de auto-hipnose. Então, eu não preciso ficar utilizando nenhum tipo de recurso, né? O pêndulo, ou o toque, ou o susto. Porque a pessoa, ela precisa querer entrar em transe, precisa querer resolver as coisas que tem dentro de si.
E aí eu quero trazer ainda mais consciência para vocês de que a hipnose é algo natural e que ela acontece no nosso dia a dia e a gente não entende que ela é hipnose, porque a gente não, às vezes não nomina o que é que está acontecendo. Já aconteceu contigo de você estar dirigindo em um local que você já conhecia ou até mesmo que você não conhecia e você passar por um longo trajeto e quando você chega no destino, você não se lembra do caminho que você percorreu ou você parece que acorda, né? Nossa, eu já cheguei, eu nem percebi o caminho acontecendo. Então, quando a gente não percebe o caminho acontecendo, é um processo de hipnose. Porque o teu estado está tão focado internamente que você nem está registrando o teu racional, nem está registrando aquele caminho pelo qual você passou. Então, é um processo natural de hipnose. O que acontece? Ilza, na verdade é um processo de hipnose, a gente foca a atenção, né, em alguma coisa, provavelmente que a gente está pensando, e acaba que a gente não percebe o caminho efetivamente que a gente percorreu, né? Ou então você está ouvindo uma música que você gosta bastante e de repente a música para de tocar, fica um pouco em silêncio e você nem percebeu que a música terminou de tocar. Por quê? Porque você estava tão mergulhado internamente ou você estava pensando em algo que você nem percebeu. Você estava então num estado de hipnose, né? Que você nem percebeu que a música tinha terminado de tocar. Se nesse momento você não está ouvindo nada do que está acontecendo fora de você, ao redor de você, significa que você também está num estado de hipnose. Então, a hipnose, ela é algo que acontece naturalmente no nosso cotidiano. Só que a hipnose essa que acontece no nosso cotidiano, ela não tem um objetivo terapêutico exatamente. No consultório ou nos procedimentos terapêuticos, a hipnose tem esse objetivo. Tem esse objetivo de ressignificar alguma emoção, algum trauma, alguma situação que você vivenciou no teu passado e que não está bem resolvido dentro de você. Então a gente diz no conceito, né, que hipnose é um estado de atenção focada, onde você desconecta do externo e fica só prestando atenção ao interno, né? E no caso do consultório aí, fica prestando atenção também na fala, nas sugestões, enfim, que o hipnólogo, que o terapeuta, enfim, está trazendo para você naquele momento. No processo de hipnose terapêutica, né, ou de hipnoterapia, você tem controle o tempo todo, você está consciente o tempo todo, você está vendo, ouvindo, sentindo tudo. A diferença é que você está focada em algo dentro de você, em alguma emoção, em algum sentimento, ou enfim, em algo que você sente que precisa resolver naquele momento. Então agora eu vou falar sobre os benefícios da hipnose. Então assim, não existe uma recomendação exata. Você tem que fazer hipnose para, né? O que não é indicado. Quando que a hipnose não é indicada? Quando a pessoa tem alguma demência cerebral, então que ela não consegue ter esse raciocínio lógico. Ela também não é indicada para pessoas que têm esquizofrenia ou que estão em surto psicótico, porque elas já criaram, digamos assim, um mundo diferente, né? Já estão em um estado de transe, digamos assim, né? Então, para essas pessoas não é indicado. Agora, para o restante das pessoas e das situações, a hipnose é muito indicada. E para tratar
tanto doenças físicas quanto emocionais, né? Então, você pode saudavelmente, né? Você tem às vezes algum sentimento, algum comportamento que você não gosta em você e que você já tentou de algumas formas lidar e não conseguiu. Essa é uma das indicações para a hipnose. Você pode fazer hipnose em relação a qualquer necessidade, depressão, ansiedade, traumas, situações, né, de dificuldade na sexualidade, doenças físicas, né? As pessoas que têm câncer, elas procuram muito os processos de hipnose para começar a dar sugestões saudáveis para o corpo, para as células começarem a combater aquelas células danosas, aquelas células mais difíceis internamente. Então não existe uma recomendação exata. A pessoa precisa se sentir chamada a fazer. Essa é a estratégia. E a hipnose faz o paciente encontrar dentro de si mesmo a força, a confiança para enfrentar os problemas e recuperar o equilíbrio e o bem-estar do teu corpo, seja ele físico, mental e também emocional. Então, você é o seu próprio terapeuta, digamos assim, você que vai encontrar os recursos e o hipnólogo, o terapeuta que está junto contigo, ele vai estar fazendo esse apoio, esse suporte. Então, a hipnose terapêutica, ela não tem nada a ver com aquelas hipnoses de palco ou até mesmo com algumas, tem algumas religiões que fazem transes hipnóticos, né? Que fazem transes religiosos. Então, na hipnose de consultório, não existe nada de religiosidade, não existe nada de místico, é tudo científico e é tudo um processo de comando cerebral e de ressignificação cerebral. E as crenças dos pacientes, né, das pessoas, ficam totalmente preservadas, Então, para quem tem medo, né, até esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e uma pessoa me perguntou, uma pessoa que tem, ela cristã, né, uma pessoa cristã pode fazer hipnose sem risco nenhum de afetar a crença religiosa? E a minha resposta foi sim, né, e a minha resposta é sempre sim. Para qualquer tipo de espiritualidade, para qualquer crença espiritual, porque hipnose não tem nada a ver com religião. Hipnose tem sim a ver com o processo de olhar para as emoções que estão mal resolvidas dentro do teu sistema, que causam desconforto ainda na tua vida e que com a hipnose a gente pode dar sugestões saudáveis, pode dar sugestões positivas para reprogramação e para ressignificação. Mas as sugestões quem dará será o próprio paciente. Então, dentro da crença, dentro daquilo que as pessoas sentem certo e adequado. Então, o primeiro benefício da hipnose, na minha percepção, é que ela traz resultados mais rápidos do que os métodos tradicionais. Então, aqueles métodos que utilizam-se de fala apenas, né? Então, que o racional fica muito ativo, defendendo muito, a hipnose, ela reduz o tempo de terapia, digamos assim, né? De processo terapêutico, justamente por quê? Porque ela já vai trabalhar o inconsciente, já vai trabalhar aquelas emoções que não estão lembradas pelo nosso racional, mas que estão guardadas dentro de nós, naquela memoriazinha inconsciente, que é, na metáfora do iceberg, a parte de baixo do iceberg. Então, a situação, a emoção, a cena, aquilo que não está bem resolvido dentro de você, a hipnose ela já vai rapidamente trabalhar aquela situação, aquela cena, aquele fato.
entende? Segunda, né? Segundo benefício, então. A hipnose, ela tem um resultado muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, nas primeiras sessões, você já consegue observar resultados diferentes. Por quê? Porque a maior parte dos problemas de origem emocional, eles têm questões mais profundas para serem resolvidas. Não é simplesmente, eu estou com ansiedade nesse momento, então eu vou lá, né, para um terapeuta, enfim, e ele começa a me dizer como é que eu preciso lidar com a minha ansiedade nesse momento. E aí, você lidar com a ansiedade nesse momento vai te ajudar. Só que daí, naturalmente, o que acontece? Você lida com isso nesse momento. Daqui a pouco, acontece uma coisa semelhante daquilo que está guardado lá na sua cabeça, o sintoma vai voltar, vou ficar com ansiedade de novo, né? Então, como normalmente essas situações físicas, né, as doenças físicas e as emocionais, elas têm causas mais profundas, as terapias tradicionais, elas não alcançam essa profundidade, ou elas demoram muito tempo para conseguir alcançar, para conseguir chegar na raiz do problema. E entendam que eu não estou fazendo uma crítica exatamente aos métodos tradicionais, eu só estou explicando a diferença dos tradicionais para esse. Um pesquisador fez uma pesquisa que, para resolver um problema, é Barrios o nome dele, na psicanálise demoram 600 sessões, enquanto que na hipnose demoram 6 sessões. Então você pensa, é claro, tem pessoas que vão talvez esperar 600 sessões para resolver um problema, mas nós estamos numa vida tão agitada e tão corrida que a gente não tem tempo nem dinheiro para ficar gastando ou para ficar buscando, digamos assim, né, essa resolução. Então, esse é o entendimento, né? A hipnose, e até passado, isso, eu comecei um curso no ano passado, terminei nesse ano, de hipnose sistêmica, que aí mistura tanto a hipnose ericksoniana, a hipnose condicionativa, a constelação familiar, regressão, em que a prof até traz para nós a percepção de que 4 sessões de hipnose, né, é suficiente para resolver um problema. Então imagina, né, quem é que não quer resolver rapidamente um problema e resolver profundamente? E por ser mais eficiente, o que eu observo, né, dentro do consultório, dentro das situações assim dos pacientes que eu acompanho, é que é muito mais fácil fazer a retirada de medicamentos, né? Às vezes as pessoas chegam medicadas aqui para atendimento, né, ou nos consultórios, e aí como a hipnose vai mais rápido, né, ela resolve, vai lá na raiz. Normalmente a pessoa já começa, né, durante o processo de hipnose, de tratamento com hipnose, já começa a reduzir medicação e até fazer a retirada da medicação. Enquanto que nos tratamentos tradicionais, o entendimento é que é um suporte, mas quem faz é o medicamento. Então, esse não é o meu entendimento. Para mim, a gente não nasceu medicado, então a gente não precisa viver medicado. O medicamento é necessário, talvez em alguns momentos, mas ele não é o que vai dar a diferença ou a garantia de modificação dos problemas internos. Então, o terceiro benefício para mim, né, que a hipnose traz, é justamente buscar a raiz do problema. É entender profundamente o que aquele sintoma está querendo me dizer. O meu sintoma de hoje é raiva, o meu sintoma de hoje é tristeza, o meu sintoma de hoje é ansiedade, é depressão, é síndrome do pânico, é uma dificuldade de relacionamento, é uma dificuldade de desempenho no trabalho. Esse é o meu sintoma. Ok, mas o que é que eu combinei, o que está programado lá no meu sistema? Seja lá na minha infância, seja lá na minha adolescência, o que está programado lá no meu inconsciente e que faz com que eu
tenha esse tipo de desempenho no trabalho, que eu tenha esse tipo de relacionamento com as pessoas, que eu tenha esse tipo de sentimento ou de relacionamento comigo mesmo. Olhar para o passado não é para ser algo doloroso, mas é para ser algo resolutivo. E essa é a grande diferença. Porque as pessoas, muitas teorias, né, tradicionais dizem que o passado já passou, não fica, quem vive de passado é museu, né? Tem algumas frases que eu sei que algumas terapias tradicionais utilizam, e o que eu queria trazer consciência de vocês é o seguinte: trabalhar só com o presente não vai resolver. Resolve momentaneamente, mas no decorrer do tempo você vai manifestar de novo um sintoma em outro momento da tua vida, em outra história, em outro momento da tua história. Então, esse é um dos benefícios que eu percebo, assim, você buscar a raiz do problema e entregar recursos saudáveis lá na raiz. Isso vai fazer diferença para você, para ter uma mudança significativa no decorrer da tua história. Para mim, o quarto benefício é que o comando que a gente dá, a sugestão, o hipnólogo e o paciente dão, é um comando interno e emocional. E as terapias tradicionais, os métodos tradicionais, eles dão comandos externos e racionais. Deixa eu explicar melhor isso para vocês. Nos métodos tradicionais, você entende qual é o teu sintoma. Então, eu vou usar um exemplo. Meu sintoma nesse momento é o medo. O que o método tradicional vai me fazer entender? Ele vai me ajudar a entender por quais motivos racionais eu estou sentindo medo. Então, eu estou sentindo medo porque agora tem a pandemia. Eu estou sentindo medo porque eu posso perder meu emprego. Eu estou sentindo medo porque eu posso manifestar o vírus em mim e adoecer e até passar para minha família. Eu sinto medo porque o que vai ser do mundo, o que vai ser do meu futuro, enfim. Eu entendo racionalmente o porquê eu estou sentindo medo. Aí, se o meu medo for muito grande, for até um medo irreal, o que acontece? O método tradicional, ele vai me dar um medicamento. Vai dizer, Manoeli, você toma esse medicamento, X dias, X horários, e você vai perceber como o teu medo vai diminuir. Cada vez que você sentir medo, você vai fazer alguma coisa para pensar positivo. Pronto. Esse é o método tradicional. Ele me dá comandos externos e racionais. Então, sempre que eu estiver diante do medo, eu vou precisar me lembrar que eu estou tomando medicação e que eu preciso pensar positivo e que isso vai fazer diferença para mim. No processo da hipnose, o que acontece? Quando você se propõe a fazer hipnose, seja aquelas que vocês fazem comigo aqui, aquelas que vocês fizeram lá no YouTube ou qualquer outra hipnose que vocês fizeram, o que acontece? A gente convida o racional a se reduzir, a se rebaixar e a gente vai conversar com o emocional. Então, usando o mesmo exemplo, né? Eu tenho medo, eu estou com medo. Então, dentro do processo da hipnoterapia ou da hipnose, a gente entende que o medo é algo que você está manifestando hoje. Mas aí a pergunta é, qual foi o primeiro momento da tua história em que você sentiu medo? Racionalmente, a maior parte das pessoas não se lembra. Agora, quando você se propõe a entrar em transe, ou seja, fechar seus olhos, respirar, encontrar uma sensação de conforto no teu corpo e se deixar mergulhar internamente, onde o racional está rebaixado, você pode acessar a primeira cena em que você sentiu medo, que pode ter sido lá na tua infância, que pode ter sido lá na tua adolescência, que pode ter sido na vida intrauterina, ou se você não acessar, que algumas pessoas não conseguem acessar, o que é diferente de medo, diferente saudável. Para mim diferente saudável é segurança.
Para mim, diferente e saudável de medo é coragem. Para mim, diferente e saudável de medo é saúde. Então, o que você vai fazer a nível de hipnose, né? O que o hipnólogo e você, enfim, vão fazer a nível de técnica terapêutica, né? Você vai voltar lá, vai olhar para a menininha, vai olhar para o menininho lá na infância e você vai entregar então coragem, segurança, saúde e todos os recursos que você, paciente, sente que é adequado, sente que é necessário. E aí o comando vai ficar dentro da tua cabeça, dentro do teu sistema emocional, né, do teu sistema nervoso. Você vai voltar do transe e mesmo quando você volta do transe, o teu cérebro vai continuar, o teu sistema vai continuar processando aquela informação e processando aquela sugestão. E aí você pode ajudar racionalmente, dizendo que tá tudo bem, que você está seguro, que tudo está bem no teu mundo, consciente e inconscientemente, porque aí as afirmações vão fazer efeito dentro de você, porque já tem uma sugestão positiva dada dentro do teu sistema. Então, esse para mim é o quarto benefício da hipnose. O comando, ele é interno, e aí o sistema trabalha para produzir, e ele é um comando emocional, não é um comando racional, diferente das terapias convencionais. O quinto benefício, para mim, ele é inerente ao processo da hipnose. Por quê? Porque quanto mais você entra em contato com você mesmo, mais autoconhecimento você vai tendo. Você vai conhecendo mais as tuas formas de pensar, as tuas formas de sentir e as tuas formas de reagir. O autoconhecimento e autocontrole é o quinto benefício que eu percebo dentro do processo de hipnose. O sexto vem junto com isso, que é o processo de aceitação. Então, o sexto benefício da hipnose para mim é conseguir despertar dentro das pessoas um entendimento de aceitação. Como assim aceitação? Nós fomos treinados no decorrer da nossa vida a nos compararmos com o outro e a criarmos modelos, né? Ou a criarmos expectativas, ou a gerarmos dentro de nós um processo de autocobrança para ser igual, ou para ser parecido, ou para ser semelhante. Então, quando você amplia o teu autoconhecimento, você começa a entender os teus próprios limites e as tuas próprias potencialidades. A hipnose, ela nos ajuda a entender justamente isso, aquilo que eu sou bom e que eu devo potencializar, e aquilo que são as minhas debilidades, digamos assim, aquilo que eu não tenho tanta habilidade. Então eu vou focar e potencializar aquilo que eu sou boa e vou aceitar que eu sou boa nisso e que eu posso melhorar esses outros comportamentos. Mas pode ser que eu não seja como a outra pessoa, porque a minha forma de ser, a minha forma de sentir, a minha forma de viver foi diferente. Então tem uma frase que eu gosto, e vocês devem ter percebido que eu adoro frases, porque eu acho que elas sintetizam ideias muito profundas. Então, que fala justamente sobre: para você poder me julgar, calce as minhas sandálias, percorra o meu caminho e aí você vai poder me julgar. Então ninguém tem o direito de julgar ninguém e também ninguém tem o direito de querer ser como o outro, né? Então para mim a hipnose traz também esse autoconhecimento e que traz esse sentimento de aceitação, de eu aceitar exatamente como eu sou e de eu validar quem eu sou da forma com que eu sou. Porque quanto mais conectado comigo eu estiver, tanto mais fácil e tanto mais saudável será para mim. Porque aí eu não vou precisar usar máscaras, ou não vou precisar me esforçar para ser aquilo que eu acho que eu tenho que ser. Então a aceitação passa por isso, né? Eu sou
exatamente essa pessoa. Quem gosta de mim gosta, quem não gosta, não gosta e ponto final. 7º benefício da hipnose é o processo de ressignificação. Então, assim, tudo que você viveu na tua história fica registrado numa memória, seja ela consciente ou inconsciente. E o processo de hipnose, ele não vai apagar, ele não vai deletar aquela cena, aquele momento ou aquela memória. Não. O principal objetivo é que a gente possa ressignificar. Então, o que? A gente possa dar um novo significado para aquela cena, para aquele momento e para aquela situação. Então, o importante não é modificar a cena, o importante é modificar a emoção que foi sentida. Por isso que quando eu falo em perdão, que perdoar não significa esquecer aquilo que aconteceu. Perdoar significa transformar as emoções que ficaram registradas no passado. Ressignificar é tornar o que era negativo em positivo. Isso é ressignificação. E isso faz com que o sistema comece a sentir e a reprogramar e a programar diferente o teu próprio cérebro e as tuas próprias emoções. 8º benefício da hipnose é a possibilidade de modificação de comportamentos indesejados. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm obesidade, tem pessoas que são tabagistas, né, que fumam, ou que têm algum tipo de vício, ou mesmo que gostariam de parar com comportamentos de autossabotagem. Enfim, seja lá qual for o comportamento ou sentimento indesejado que você vivencie no teu dia a dia, a procrastinação também, né? Seja lá qual for o comportamento que você vivencie no teu dia a dia, que é repetitivo, né? Que é um hábito teu e que você gostaria de modificar, a hipnose consegue ajudar e é um benefício que a hipnose traz. Por quê? Porque a hipnose vai buscar a razão pela qual você não gosta, a razão pela qual você fuma, a razão pela qual você tem necessidade de se alimentar para compensar algum vazio interno, né? Então, a hipnose vai observar por que a raiz daquele teu comportamento, da repetição daquele comportamento. Então, ela vai ajudar a ressignificar, né? A modificar aquilo que não está bem resolvido dentro de você, autorizando você a ter comportamentos mais saudáveis e mais positivos. 9º benefício, a hipnose pode ajudar no processo de memorização. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de aprendizado, dificuldade de memória, né? A hipnose, então, ela pode ajudar a entender qual é o bloqueio, qual é o impedimento, qual é a dificuldade que está guardada, armazenada dentro de você e que te impede de ter um bom desempenho dentro do processo de memorização, de aprendizado, de assimilação. E aí, né, através de técnicas que o terapeuta vai utilizar, você vai entender qual é a raiz e vai dar comandos novos, vai dar sugestões novas, né? Então vai desbloquear aqueles bloqueios ou aquelas travas que você tem em relação à memorização. E o 10º benefício, último, mas na minha percepção, mas acredito que tenham outras, que é o controle de dores físicas e de dores emocionais. Então, através do processo de hipnose, é sim necessário e é importante que a pessoa, ao se utilizar da hipnose, ao observar quais são as raízes, quais são as causas, sejam elas emocionais, sejam elas
físicas que estão gerando dor, desconforto, a pessoa, além da ajuda do terapeuta, né, além da ajuda do hipnólogo, fazendo as sugestões saudáveis e positivas, o próprio paciente pode aprender a fazer auto-hipnose e controlar, sim, dor física, dor emocional, né? Então, as pessoas que têm dores crônicas físicas podem, através da auto-hipnose e da hipnose, reduzir quadro de dor, controlar dor, e também as pessoas que têm processos emocionais, né? Principalmente aí as crises de pânico, crises de ansiedade, essas emoções que são mais difíceis assim de controlar, com a hipnose, né? Com o apoio da hipnose e a auto-hipnose, é possível sim que a pessoa possa controlar tanto a dor, seja ela emocional quanto física. Então, para mim, esses são os principais benefícios do processo de hipnose. Não significa que sejam os únicos, mas para mim são os que eu gostaria então de trazer consciência para vocês, porque eles desmistificam muitas coisas que as pessoas pensam e falam sobre o processo de hipnose, e também são formas de você poder resolver mais rápido os teus problemas e os teus bloqueios emocionais. Então esse é o grande objetivo, né? Sim, uma oportunidade muito bonita, muito linda mesmo, de mergulho mais profundo e de ressignificação das coisas, das emoções. Então assim, ó, não desistam. Se existe algo que você tem dentro de você, que você não gosta, que você gostaria de melhorar, que você gostaria de trabalhar, se autorize a mergulhar profundo. Se autorize a ir para um método que vá buscar a raiz do problema. E digo para vocês, deixe doer pela última vez.